desejo que essa seja uma oportunidade muito proveitosa para dirimir suas dúvidas, possíveis dúvidas, e para angariar informações importantes na condução de todos esses nossos processos. A todos, um bom encontro, uma boa palestra. Passo, então, a palavra para o colega presidente do Sinal Nacional, Sérgio Belcito, apenas de cada um deles para a sua explanação, primeiramente, e após todos terem se explanado, todos terem se expressado, então teríamos a sessão de perguntas. Isso foi o que eles acertaram, para que haja uma fluência melhor da nossa reunião. Belcito, por gentileza, pode discutir. Obrigado. Gente, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço a PASSE, a iniciativa, que é muito importante. Ela sempre está preocupada com os assuntos dos aposentados, tanto seletista quanto do RJU. E é fundamental, realmente, que a gente troque essas informações. Chegou o nosso colega Maranhão. Bom, eu vou começar fazendo uma explanação do que tem mais sido pedido sobre campanha salarial. Vou falar sobre o grupo da litigiosidade, 28%. Vou falar um pouco sobre a PEC 555, que está todo mundo querendo saber, e também sobre o assunto centros, que é o problema lá do plano CD. Né? Logo a seguir, os demais colegas deverão acrescentar as informações e depois a gente abre para debate, para fazer aí uma discussão dos temas que eventualmente não foram abordados ou aqueles que são mais difíceis, mais complicados, mais polêmicos. Dr. Walter abriu falando da preocupação de aposentados e de não relaxar com a cobrança, né? Ou seja, a participação. Já houve tempo que o aposentado conseguia dormir tranquilo. Hoje o aposentado tem que dormir com um olho fechado, o outro aberto, né? É fato. Não existe sossego, não existe tranquilidade absoluta. Nós passamos por um momento muito complicado, esse momento também influenciado pela crise internacional e também por uma mudança de paradigma, né, dentro do próprio governo em relação aos servidores públicos. Nós tivemos uma das campanhas mais acirradas desses últimos anos, né? Tivemos um período muito complicado, onde nós começamos já essa campanha com a determinação de governo de não reajustar servidores públicos nesse governo, nesse período, né? O ano passado, nós começamos e tentamos trazer aumento para 2013, foi muito difícil. O governo enrolou, jogou para frente, disse, voltem em 2012 que vocês terão alguma coisa para 2013. A percepção desse governo, desde a sua formação, ele já trouxe uma convicção de que servidores públicos estão ganhando demais, principalmente nós, servidores do Banco Central e das carreiras de Estado. Essa percepção, essa convicção, ela foi se consolidando durante o ano passado, não houve espaço nenhum para que a gente lutasse, foi sempre sendo colocado para frente, e quando chegou esse ano, no início do ano, foi colocado o problema da crise, né? Quando se disse, voltem aqui no ano que vem, voltem em junho do ano passado, a ministra Miriam Belchior disse, não, vocês podem voltar que nós vamos conversar sobre reajuste. Os reajustes serão pequenos, não serão aqueles que efetivamente vocês tiveram anteriormente, porque o padrão salarial já está muito bom para o servidor público. Isso ela falou para nós, né? Ela falou com todas as letras.
Nós só não imaginávamos que ela fosse fazer, né, da campanha salarial uma batalha contra os servidores públicos. Nós tivemos aí um acirramento do governo Dilma, né, que se assemelhou muito à campanha de desmoralização feita pelo governo Collor. Quase chegou a ser comparada, né, com os níveis, o padrão, a baixa civilidade com que ocorreu a campanha, e ela terminando nos chamando de sangue azul, inclusive, né? É fato que não havia determinação nenhuma do governo, até o dia 1º de agosto, de conceder reajuste para ninguém. O prazo era 31 de agosto para encaminhar a lei, a PELOA, né, a lei que trata do orçamento e trata das regras de reajuste, e o governo foi empurrando. Quando chegou na última semana, apresentou a proposta, a única proposta de 5, 5 e 5. 5% para 2013, 5% para 2014 e 5% para 2015. Isso acumulado dá 15,8% em média. E o governo não se afastou dessa proposta em momento nenhum. De todo o serviço público, nós tivemos aí 93% dos servidores que assinaram o acordo, 7% em média ficaram de fora, e no caso específico do Banco Central, quando nós levamos para as assembleias, também o índice foi rejeitado. Foi rejeitado por praticamente 75% a 25%, mais ou menos isso, né? E a gente ficou fora do acordo. 8 sindicatos grandes estão fora, 8 categorias grandes estão fora, a princípio, desse reajuste. Até porque nós não acabamos ainda com a campanha salarial, né? Então, está na mesma situação que nós. O sindicato ou a representação do pessoal da Receita Federal, estamos iguaizinhos, CVM, SUSEP, fiscais do trabalho, da ANFIP, que hoje estão junto com a Receita Federal, as agências reguladoras, principalmente, que tiveram um embate muito grande, os agentes da Polícia Federal, que não aceitaram o acordo, mais 2 ou 3 entidades, aí, inclusive o INCRA e mais uma entidade menor. Mas das grandes, nós temos isso, né? E o que acontece? Houve, sim, nós levamos o indicativo de aprovação no último momento do acordo, até porque a gente viu que o governo não queria mais abrir para nada, então estava no seu limite. A gente sabia da complicação, porque nessa campanha a gente esperava ter resolvido alguns problemas já antigos do banco, né? Nós temos um problema da modernização dos técnicos, que é da carreira do Banco Central, do cargo de técnico, mas que já vem se arrastando há mais de 10 anos, né? E isso não poderia ficar sem mais uma solução. O governo fez um grupo de trabalho, 2 GTs, teve um compromisso do Banco Central com o governo e nada andou de lá para cá. Então, o governo Dilma teve um comportamento totalmente diferente do governo Lula. E dizem até que esses 15% foi sugestão do Lula para que, atendendo ao pedido das centrais sindicais, fosse reduzido esse impacto com os servidores públicos. Então, nós estamos nessa situação sobre reajuste salarial. O Banco Central rejeitou, a princípio não teríamos reajuste em 2013, mas a campanha não acabou. Amanhã nós temos uma reunião que foi pedida ao presidente Tombini, que está em Porto Alegre. Ele não vai nos receber em função da sua agenda, mas está oferecendo a diretoria para conversar sobre as possibilidades de uma reabertura das negociações. O Banco Central, em todo o período, ele se mostrou, na verdade, não foi apático ao processo. Ele sempre mostrou que era governo e que a posição
oferecida de 5,55 era uma posição de governo, quando, nas diversas vezes, a gente buscou apoio no Banco Central, inclusive para melhorar uma proposta para aceitação, o banco simplesmente disse que não podia, porque aquilo era uma determinação de governo, ele era governo, e pouco poderia fazer. Então, o Banco Central não se envolveu diretamente na campanha salarial, né? Como tem sido praxe, né? A gente acha que o presidente Tombini tem hoje o prestígio no Planalto e gostaríamos que ele usasse esse prestígio em nome dos servidores, e também em nome da instituição Banco Central. Conforme a gente tem acompanhado, o que se vê é que, de uma certa maneira, esse prestígio do Banco Central, essa melhoria, esse aperfeiçoamento, essa valorização que o banco tem tido, inclusive no reconhecimento do exterior de 2008 para cá, ela não tem sido repassada para os seus servidores. E a política do governo é de redistribuição de renda, no sentido de trazer com que os nossos salários sejam nivelados com os salários mais baixos, e não ao contrário. Essa é a política do governo. Fazer uma redistribuição de renda no serviço público, assim como ele está fazendo com as diversas classes. Em Brasília começou um movimento aqui, do pessoal achando que podia voltar a ter a possibilidade de conseguir o índice de 5% para o ano que vem. Foi feito um abaixo-assinado, foi feito um movimento. Esse movimento foi um movimento forte e, efetivamente, nós ainda não tivemos a conclusão desse processo de negociação e estamos pedindo a reabertura de negociação no momento em que o orçamento vai ser agora reexaminado, né? A gente espera que possa existir a possibilidade de fazer alguma coisa ainda mais para reverter. O sindicato está lutando, todos nós estamos lutando nesse sentido, de fazer recuperar esse pequeno poder aquisitivo dentro de uma perda já de 24% acumulada. Só que o governo não entende assim. O governo entende que no período Lula para cá, nós estamos ainda com reservas acumuladas que poderia segurar até 2016. A proposta do governo é não fazer nenhuma reestruturação de carreira até 2016. Não é nem até o final do seu governo. A proposta é essa, né? De maneira que a gente está lutando, a gente acha que todos devem participar dessa discussão, principalmente os aposentados. É importante que os aposentados se liguem e fiquem atentos, participem das assembleias, porque se houver a possibilidade de trazer uma nova proposta, ou for reaberto, a gente vai consultar a categoria, se for o caso, né? Bom, então, essa é a síntese da campanha. Nós trouxemos, se o pessoal quiser mais detalhes, não é que eu estou vendendo a minha imagem, não, mas nós fizemos uma entrevista que ela relata bem o que foi a campanha salarial dos servidores públicos nesse ano, onde a gente diz que a mágoa permaneceu dos servidores contra o governo Dilma, né? Essa é a percepção que a gente tem de quem fez acordo e de quem não fez. Não há aqueles que estejam satisfeitos com o governo Dilma. Infelizmente, a postura desse governo tem sido uma postura diferente do governo anterior, que também não foi fácil para nós a recuperação de perdas. Mas, de qualquer maneira, nós não fomos insultados da vez anterior como agora, onde fomos chamados de sangues azuis e de vagabundos, praticamente com outras palavras, e também usaram da lei da transparência para divulgar os nossos salários. Infelizmente, o governo chegou a usar desses artifícios. Bom, então essa é a síntese da campanha e está aqui. A gente está lutando por um índice ainda e para reabertura das negociações. Dentro dessa linha também da atuação de governo agora, né, eu queria falar rapidamente da PEC 555,
que vai, inclusive, o Zé depois pode complementar, que ele está trabalhando aí no Congresso, mas a gente está fazendo uma campanha em função do mensalão, do julgamento, de pressionar o governo, né? A gente sabe que é difícil anular uma votação e as decisões da reforma da Previdência. Mas o sindicato está abraçando essa tese. Nós estamos defendendo a anulação da reforma da Previdência, até como forma de negociação e de tentar fazer com que um resultado mais prático surja a partir daí, que seria colocar em pauta a PEC 555. Nós já fizemos 2 contatos recentes com o deputado César Maia, o deputado Marco Maia, que é o presidente e que se comprometeu até o final do mês, né, dar uma resposta sobre a inclusão dessa PEC na pauta ainda esse ano, né? Essa PEC, ela anula a cobrança, aquela cobrança dos 11% dos aposentados. Não faz de uma vez só, mas pelo menos ela é paulatinamente alterada, no sentido de, a partir de 65 anos, todos estejam livres. E é nesse sentido que a gente está trabalhando agora, muito fortemente. E fizemos agora um acordo com o Fonacat, que também está lutando juntamente, reunindo todas as carreiras de Estado. Há a intenção também da Condicef de fazer esse trabalho, e o MOSAP, que a gente está chamando para depois, agora, da retomada do Congresso, depois do segundo turno, está acontecendo nesse momento, a gente fazer um novo seminário e trazer uma proposta efetiva de se colocar isso em votação. Ela precisa realmente de ser aprovada, já foi aprovada na comissão especial, e é preciso que ela seja aprovada agora em plenário, em 2 votações, e também referendada pelo Senado. Nós estamos vislumbrando isso como uma grande oportunidade, até porque as manifestações para anulação da reforma da Previdência, elas estão se espalhando. Eu acredito que a gente possa usar isso como uma força, né? Como uma maneira de barganhar. Então, a gente está trabalhando muito fortemente na votação da PEC 555 ainda esse ano. É o que a gente acha que poderia vir mais rapidamente nesse cenário, nesse contexto, onde houve a condenação e o reconhecimento de que a votação da reforma foi regada a mensalão. Isso todo mundo ficou sabendo, né? Então é nesse sentido que a gente vai trabalhar. Com relação a um assunto que é uma expectativa de todos agora, que é o GT da litigiosidade, e que tem como carro-chefe a ação dos 28%, nós estamos completando 1 ano desse GT praticamente agora. Esse GT ele surgiu com uma proposta dos sindicatos, no sentido de que a gente tentasse viabilizar um resultado mais prático para as ações judiciais. Nós temos ao todo quase 1000 ações judiciais contra o Banco Central, falando de assuntos de interesse dos servidores. Temos principalmente os 28%, que é a ação maior, mais forte, que poderia também beneficiar a quase todos da carreira, e principalmente os aposentados. Por quê? Essa ação já tem lá 15 a 20 anos, 98. De 98 para cá. Bom, foi criado o grupo, com muita insistência, teve uma briga aí com o jurídico do banco, porque também o banco, a gente sabe que tem uma postura muito complicada com relação a aceitar algumas coisas. O banco é uma tartaruga para decidir, tem um processo decisório muito lento e complicado, né? Mas conseguimos fazer o GT e houve um impasse
na metodologia, houve críticas do procurador em relação à pressão que os sindicatos estavam fazendo. Resolvemos, então, sentar e conversar e criamos uma nova metodologia e definimos uma prioridade, que seria pelo menos a ação dos 28% agora, né? Dentre outras, são 1000 ações, mas a URV e a 28% poderia entrar em pauta e tentar beneficiar a maior parte do pessoal. O Banco Central criou esse GT e nem sempre ele tem dado a atenção necessária para que houvesse o dinamismo do processo. A gente aguardava que fosse colocado isso em precatório em 2013, para receber ainda em 2013. Passou o mês, meio do ano, onde o prazo ficou encerrado, o assunto não estava decidido, o banco disse que garantia que para 2014 isso estaria encaminhado. O presidente, em mês de julho, fez uma confissão de que em 30 dias teríamos uma proposta e até agora nada. Amanhã tem uma reunião do GT, onde a gente vai pedir uma posição do banco. Não só no GT, na reunião, como também na diretoria, na reunião que a gente vai ter com eles. Por quê? Porque a gente acha que realmente já está passando dos limites, né? As justificativas que o banco tem dado de que não tem gente para trabalhar, que é complicado, que as teses são confusas, mas a gente entende um pouco da preocupação do banco, até porque o banco inicialmente não tinha interesse em pagar, através de acordo, os 28%, a não ser em um período muito curto, que seria somente o reconhecimento de um período de 6 ou 7 meses, 93. Depois de um ano de discussão, nossos advogados conseguiram convencer o banco de que pelo menos a tese de pagamento até 96 seria possível. O banco está dizendo que aceitou a tese, que pagaria, sim, o período de 93 a 96, desde que houvesse realmente um bom acordo no sentido de diminuir ou terminar essas pendências. A gente está fazendo uma tratativa com o banco de também estender isso para a ação do Sindicep, que alcançaria praticamente a todos, ou quase todos, e a gente estava insistindo para que esse resultado fosse também colocado para o pessoal mais novo, dentro da tese de que esses 28%, ele é da função, ele é do cargo, não é especificamente de cada um, mas o banco tem rechaçado essa posição. E o banco hoje, ele diz o seguinte: eu concordo, a diretoria concorda a pagar 93 a 96. Vai sair um comunicado, que ele está dizendo que será próximo, de envio dessa postura do banco para consulta à AGU, e deixou para levar para a AGU a possibilidade de extensão para aqueles que entraram no Banco Central depois desse período. Não que, eventualmente, fosse estendido aos demais esses valores que fosse superior ou posterior a 96. A limitação estaria em 96. 93 a 96 daria uma média de 14 salários em relação a quem estava nesse período todo, e a gente está convicto de que vai agilizar isso para colocar em precatório para pagar no início de 2014. Então, isso é o que a gente está trabalhando, está com expectativa e acha que isso a gente resolve. Com relação ao RV, o Zé Ricardo pode dar uma informação depois mais precisa, porque ela vai atender ao público de Brasília. Nós temos mais de 3.600, 3.071 que serão beneficiados, e a gente pode falar disso depois. O valor é pouco, não é a tese que a gente gostaria, mas
já tem uma decisão mínima a respeito de uma determinada ação aqui em Brasília. Bom, então, essa é a situação específica do GT. E a gente precisa agilizar esse GT para trazer a solução de outros processos. Tem coisas como correção monetária de assuntos, de coisas que já foram pagas pelo Banco Central, que não se resolve até hoje. E já tem súmula da AGU, né? Então, o que a gente precisa é agilizar esse processo. Infelizmente, a gente sabe como é complicado trabalhar com a parceria do banco. O banco é lento, o banco é muito conservador, disciplinado e medroso para decidir, né? E a gente conta com isso. Infelizmente, a gente tem que ter essa paciência. Sobre o outro assunto que é muito pedido para nós, é a questão daqueles que estão com os recursos nascentos ainda. Nós temos aí uma quantidade boa de colegas que ainda não sacaram os recursos, estão lá, e que o órgão de previdência, fiscalização, está tentando tirar esse pessoal de lá com data marcada até, parece que março. Nós sempre defendemos a criação, a instituição do Plano CD como forma de contemplar esses colegas, de fazer com que a permanência deles, né, fosse garantida na Centros, e não que a gente quisesse brigar ou disputar recursos do pessoal seletista. É porque a Centros precisa ter uma nova função, né? É preciso que a Centros hoje, ela, nesse novo contexto de FUNPRESP e tudo mais, ela também desenvolva uma atividade complementar ou suplementar. Bom, o Banco Central, nessa análise, achou que aquele plano CD, com base no artigo lá da 9.650, já estava superado, que não poderia ser implementado depois da alteração da Constituição, da emenda 41, e resolveu, né, que não podia ser feito, e a Centros pediu para nós a possibilidade de instituir um plano, que seria o Sinal Prévio, que a gente fez um estudo, seria um plano instituidor, né, no sentido de que o banco não tivesse nenhuma forma de participação. Nós contratamos atuário, fizemos essa proposta, levamos para a Centros, já tem 6 meses, e não tem resposta nenhuma da Centros, porque o diretor também ainda não decidiu a respeito. Então, esse assunto está com a DIRAD, que ela vai decidir se ela reexamina essa possibilidade do plano CD, para nós seria melhor, ou, na condição de se considerar isso como inconstitucional a partir de agora, que se dê uma solução para aqueles que estão nos recursos lá, né? Isso é importante por quê? Porque esses colegas estão querendo saber efetivamente o que fazer, tem muitos já sacando e pagando imposto de renda. Alguns colegas agora sofreram, já que uma decisão judicial dessa ação, ela retirou a garantia, os colegas estão sacando lá e estão pagando 27,5% de imposto de renda, né? E estão pagando direto e vão ter uma dificuldade muito grande de recuperar isso. Isso por quê? Porque a gente sabe que o resultado, né, daquelas ações que nós ingressamos, do imposto de renda da Centros, tanto o Sinal quanto o SINCEP, eles estão ainda no aguardo de solução e que não é fácil. A ação específica do Sinal, ela caiu no vácuo processual a partir do momento em que o Judiciário decidiu que nós éramos os beneficiários daquele recurso, mas que só poderiam ser liberados a partir do momento em que a Centros resolvesse o seu problema lá com a Receita Federal. A Centros ela tinha imunidade, eu achava que tinha, perdeu a ação da imunidade, numa ação rescisória, e o governo está dizendo o seguinte: primeiro eu vou receber da Centros para liberar o dinheiro de vocês, que não tem nada a ver, né? Essa ação caiu nesse vácuo processual e nós conseguimos agora ressuscitá-la
através de uma decisão da boa vontade do ministro Napoleão Maia, né? Napoleão Nunes Maia, que agora está acatando um requerimento nosso, está mostrando o pessoal, uma estatística do pessoal que está falecendo, que tem direito à prioridade, e ele vai tentar colocar em votação, né? Vamos ver se a gente consegue desmembrar essa situação da dívida da Census, que a Receita diz que tem, com o nosso direito de receber esses valores. É uma batalha complicada. Nós contratamos um ministro, um escritório de ministro para trabalhar nesse aspecto, assim como o Sindicep, mas infelizmente o judiciário é muito difícil, muito lento de trabalhar, e esse assunto parece que não foi muito bem recebido. A Receita Federal garante que vai querer isso tudo de volta, da ação do Sindicep, da ação do Sinal e do dinheiro da Census, né? Então, a gente está trabalhando com muito cuidado nessa ação, porque é um valor razoável e a gente acha que poderia, sim, ter a possibilidade de retornar com esse recurso. Bom, da minha parte, eu acho que eu esgotei e vamos ficar aguardando as perguntas. Nós temos aqui a nossa assessoria, assim como o Sindicep também está presente, a gente pode tirar todas as dúvidas com relação a ações judiciais depois. Eu agradeço e estou à disposição aí depois.